Eu comecei aqui agora a gravar a nossa aula. Vocês estão vendo minha tela? Aqui está. A câmera sumiu e a tela também não estou conseguindo colocar. Quando eu habilito a tela, a câmera some. Deixa eu ver. Pessoal, eu não estou conseguindo. Na verdade é o seguinte, eu queria abrir simplesmente o Moodle. Eu não sei se vocês podem abrir aí, talvez me acompanhar, mas é basicamente o seguinte. Aqui no Moodle, né, nós temos... eu atualizei toda a programação, né, tinha coisa desatualizada do semestre anterior, então eu aproveitei o fim de semana, o curso já está pronto para ser utilizado, né, lá no Moodle. Nós temos aqui, são 7 unidades, mais uma introdução, mais uma conclusão. Cada uma dessas unidades, né, eu estabeleci um cronograma aqui com períodos de tempo. Então, por exemplo, até o 20 de agosto agora, nós vamos falar da introdução. Do dia 21 a 31 de agosto, a evolução do enfrentamento ao trabalho escravo. De 1º a 10 de setembro, as instituições que atuam no enfrentamento ao trabalho escravo. E por aí vai. Ou seja, né, tenho as diversas datas para cada tipo de conteúdo disponível, né? E aí é o seguinte, para cada uma dessas unidades, existem aqui avaliações de aprendizagem, questionários. E eu queria que vocês, né, fizessem esses questionários, né, fazem parte do conteúdo. Até a própria avaliação do curso será feita por meio desses questionários. Cada um contém 8 perguntas. E esses questionários, eles têm prazo certo para acabar. Então, fiquem atentos a isso. Normalmente, eu prorroguei os questionários para acabar 10 dias após o prazo da unidade. Então, por exemplo, nós temos aqui a unidade 2. A unidade 2, ela trata... A unidade 2, ela está tratando aqui das instituições, 1º a 10 de setembro, que deve ser vista. Provavelmente o questionário está programado para acabar, para se encerrar no dia 20 de setembro, ou seja, 10 dias depois do prazo limite, ok? Quem já fez o questionário, acabou que ficou salvo a realização dele, viu, Tereza? Então, assim... Eu vi que alguns já tinham até cumprido uma parte significativa dos questionários, né? Mas, assim, não deixem também de fazer as outras atividades. E aí, o que vai acontecer? A nossa avaliação, eu vou colocar aqui o plano, o cronograma do semestre para vocês, disponibilizar aqui no Teams. Os questionários, eles vão valer 48 pontos, né? Você frequentar o curso online, responder as questões, 48. Tem uma avaliação do curso online em si, que ele vai valer 12 pontos. Então, vai integralizar 60 pontos de atividades pelo curso online. O aluno que tiver feito todo esse curso online terá os 60 pontos. Além disso, haverá mais 2 atividades ao longo do semestre. Nós vamos fazer a elaboração de uma peça processual, vai ser uma acusação criminal e uma defesa penal relacionada a um caso de trabalho escravo.
E também nós vamos fazer, no último dia de aula, uma audiência simulada. A despeito da gente estar conversando aqui por videoconferência, né, à distância, tudo, eu acho que não tem nenhum prejuízo de nós fazermos essa audiência simulada, não. Tanto é verdade que várias justiças aí, eu tenho dado cursos em alguns tribunais, e eu mesmo tenho realizado, né, nós fazemos audiências pelo meio virtual. Então, a testemunha está num lugar, o juiz está em outro, o Ministério Público em outro canto, reúne-se todo mundo e faz essa audiência simulada. Acho que não haverá nenhum prejuízo. A audiência valerá 20 pontos, o trabalho escrito, a peça processual, 20 pontos, totalizando 100 pontos que serão distribuídos ao semestre. Com relação aos nossos encontros, pessoal, o que vai acontecer? Acaba que o curso daqui da Clínica Trabalho Escravo ele vai ficar um pouco prejudicado, porque ele tem muitas atividades práticas. Então, por exemplo, nós temos uma atividade lá que era uma montagem de bloquinhos, tal, tudo, que é uma forma da gente introduzir como se realizar entrevistas, né, de pessoas que foram vítimas do trabalho escravo. Isso aí não tem como fazer por videoconferência. Tem outras atividades também, a própria entrevista, treinamento e tal, por videoconferência vai ficar muito ruim, não vai funcionar bem. Então, assim, eu havia até cogitado de não oferecer a disciplina nesse semestre. Porque eu falei assim, ó, essa disciplina tem uma parte prática relevante. Mas aí eu conversei depois e pensei melhor, falei, não, vamos continuar mantendo a disciplina, realmente vai ser um pouco prejudicado, mas vamos tentar pelo menos permanecer a questão da atividade de elaboração de petição e de realização de audiência simulada. Então, para isso, eu previ que a gente teria 6 encontros ao longo do semestre, 6 encontros síncronos. Então, assim, hoje foi o primeiro, e a cada 2 semanas nós vamos ter um outro encontro, que vai acompanhar mais ou menos o cronograma do curso online, né, lá das unidades que nós temos que né, fazer no curso online. Então é o seguinte, cada um desses encontros nós vamos marcar lá no Moodle, você já tem lá, basta clicar no link que vocês já vão cair direto nesse ambiente virtual. Então, nosso próximo encontro já está marcado aí para o dia 24 de agosto, que vai ser uma das aulas que eu vou falar sobre tráfico de pessoas. Aí depois, daqui 2 semanas, nós vamos ter uma aula para falar sobre casos relacionados ao tráfico de pessoas. A Mariana está perguntando, os pontos referentes aos questionários são proporcionais aos acertos? Mariana, como assim? A pontuação cada questionário vale 8 pontos, né? São 8 questões, então, assim, acertadas as 8 questões, você ganha 8 pontos por cada questionário. São 6 questionários ao longo das unidades, né? 48 pontos, mais os 12 da avaliação do curso, 60, 20 da petição, 20 da audiência simulada, fechamos em 100 pontos. Está respondido? Era essa a dúvida? Então, pessoal, eu estava pretendendo, né, voltando aqui ao tema, era fazer isso, então, fazer os encontros nossos aqui, 6 encontros ao longo do semestre, né? Aí, nesses encontros, no primeiro deles, né, nós vamos falar sobre o tráfico de pessoas. No segundo, nós vamos discutir casos relacionados ao tráfico de pessoas. No terceiro, terá uma aula sobre redação jurídica. No quarto, haverá uma aula sobre elaboração de petição de denúncia e de defesa. No quinto, será um encontro sobre procedimento penal, para a gente se habilitar, procedimento penal e procedimento trabalhista também, para a gente se habilitar para fazer a 6ª aula e última, a audiência simulada, com 2 grupos, tal, realizando uma audiência trabalhista e uma audiência criminal. Então, assim, a princípio, o plano vai ser esse, pessoal. Nós não teremos, então, por exemplo, aulas toda semana, né? Serão encontros a cada 2 semanas. Sempre será na segunda-feira. Só na semana do dia 7 de setembro, né? 7 de setembro é feriado, então eu transferi para quarta-feira, às 11 horas também. Né? Mas assim, porque se você se lembra, os nossos encontros, né, a nossa aula, o curso em si, ele tem aulas previstas na segunda e na quarta. Só que quarta-feira nunca teve aula presencial, né? Na quarta-feira, os encontros eram feitos pelo curso online, que vocês ainda vão ter, né, essa incumbência de realizar. Então, tirando isso, só no dia 9 de setembro, uma quarta-feira, que terá o encontro. As outras reuniões síncronas serão na segunda-feira, 11 horas, ok?
E aí, pessoal, eu vou colocar, disponibilizar aqui no Teams, coloco lá no Moodle também esse cronograma. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vamos falar tudo. Outra coisa, provavelmente o curso online surgirão dúvidas, vocês estão realizando tarefas, atividades, tal. Vamos estabelecer que esse canal aqui pelo Teams é o nosso fórum permanente de solução de dúvidas, de esclarecimentos, ok? Então, assim, vocês sempre fiquem à vontade, qualquer horário, postem suas dúvidas aqui no Teams, no chat, eu respondo. Vocês podem até me mandar mensagens privadas, mas a minha preferência é que vocês mandem para o grupo inteiro, porque eu sei que a dúvida de um e o esclarecimento que eu vou prestar podem esclarecer todos, ok? Então, assim, de preferência, mandem a dúvida para a gente fazer as discussões no meio, né, de maneira coletiva. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Esse silêncio é que todos estão consentindo. A peça escrita... Não, Luísa, a peça escrita eu vou passar depois, será feita em grupo. Então, lá no Moodle, nós temos a semana lá, se eu não me engano, é a unidade 4. Na unidade 4, tem lá uns grupos que vocês já podem até se inscrever, entendeu? Tem lá, é um grupo para fazer são três, na verdade é o seguinte, então vamos em detalhes. Como é que será essa peça escrita? Nós temos um relatório de fiscalização, né, feito pelos auditores fiscais do trabalho, relatando situações de trabalho escravo. Então, eu disponibilizei 3 relatórios no Moodle. Então, assim, serão 3 grupos que vão, com base no relatório, oferecer uma denúncia, né, uma acusação criminal, e haverá 3 grupos que vão fazer a defesa nesses relatórios, né, defendendo um acusado, né, elaborando uma defesa criminal. Obviamente que antes disso, nós vamos ter uma aula de como elaborar uma denúncia e como elaborar uma defesa. A partir daí, vocês podem, né, vai ter um prazo, já tem um prazo lá estabelecido, provavelmente, acho que é em outubro que se inicia, para poder fazer essa peça processual. E aí o grupo, nós somos mais ou menos uns 40 alunos, então, a princípio, o grupo é de 6, 7 pessoas, né, 3 grupos para acusar, 3 grupos para defender. Então, é isso lá. Tem sim, Tereza, tem um cronograma com as aulas síncronas, eu vou passar para vocês, eu ainda não disponibilizei, então logo acabe aqui a aula, eu envio para vocês no chat e vou postar também aqui nos arquivos, né, permanentes. Foram criados, o Luiz está perguntando, Luiz Otávio, quais canais criados aqui, né, no Teams? Ô, Luiz, na verdade, esses canais, cada um se refere, ele é correspondente a uma unidade do curso online no Moodle. Então, nós temos aqui um canal, lá temos a introdução, temos enfrentamento ao tráfico de pessoas, a evolução. A questão é a seguinte, eu acho que vocês, em cada um desses canais, poderia ser o momento de colocar uma dúvida, de postar algum material. Eu vou aproveitar para, nesses canais, colocar também materiais, talvez adicionais, relacionados a eles. Então, assim, para a gente tentar dar um tratamento um pouquinho separado a cada um desses temas. Por isso que eu criei esses canais, para não ficar tudo uma coisa única. Vamos separar por temas. E a minha intenção primordial seria essa. Vocês tendo dúvidas, tão logo realizem, né, cada um dessas unidades do curso online, vão nesses canais específicos e coloquem a dúvida lá para a gente poder discutir, né, como se fosse um fórum permanente de discussão. Ok, entendido. Beleza, então. E a audiência simulada, então, pessoal, também, para, né, ser mais específico, o que vai acontecer? Ela vai ocorrer no último dia de aula. Nessa audiência simulada, é na unidade 6, se eu não me engano, lá nós temos um vídeo sobre uma situação de trabalho escravo. Esse vídeo é a história que vai ser, né, tipo assim, retratada na audiência. Também lá vocês têm os nomes, né, o espaço para quem quiser colocar os nomes, quem que vai ser o juiz, quem que vai ser o procurador da República que vai oferecer a acusação, quem vai ser o advogado, a testemunha, o réu. Então, vocês já podem lá se inscrever, tanto no processo criminal, tanto no processo trabalhista. Aí nós vamos ter uma aula prévia sobre os procedimentos, como é que é o procedimento criminal,
como é que é o procedimento trabalhista, para vocês terem uma ideia de como se situar, né? Eu sei que alguns de vocês ainda nem viram o processo penal, então é importante que a gente tenha as noções básicas de como se comportar numa audiência, né? Vai ter a realização de oitiva de testemunha, aí faz perguntas para o acusado, tal, como é que é a sequência de atos. Então, nós vamos ter uma aula prévia sobre isso, explicando como funciona na Justiça Criminal e na Justiça do Trabalho. No último dia de aula, nós vamos marcar aí essa audiência, todo mundo participa, aí no dia vocês vão ter que deixar as câmeras abertas, né, para poder participar, ver o promotor, o juiz, todo mundo. E aí, quem não participar como personagem, tem um relatório que vai ter que preencher. Então, preencha esse relatório sobre o desenvolvimento das audiências, como foi, a avaliação que faz dos personagens, e me encaminha. Então, assim, aquelas pessoas que participarem da audiência como personagem, juiz, promotor, tal, não precisa preencher relatório nenhum. A pontuação será dada com base na participação. Já aqueles que não vão participar da audiência precisam preencher os 2 relatórios sobre a audiência criminal e a trabalhista, me encaminhar que eu farei a avaliação para atribuir a nota, ok? E aí o curso, então, vai se desenvolver basicamente dessa maneira, pessoal. Realmente, assim, aí eu confesso, vai ficar um pouquinho prejudicado, né? Algumas atividades que seriam presenciais e que eu não vi, assim, viabilidade, não achei que teria um ganho de aprendizado de fazer à distância, vão ser suprimidas, e por isso que nós teremos apenas 6 encontros aí ao longo do curso para poder né, concluir o semestre. A Bruna está perguntando, professor, eu vi que no MUDO a atividade 3 foi encerrada no dia 1º de agosto, ela será reaberta? Ô, Bruno, eu não sei quando você viu, assim, eu já reabri tudo, entendeu? Está tudo reaberto, então, assim, a princípio, vocês já estão aptos para poder realizar. O que vai acontecer é o seguinte, a atividade 3, né, eu não sei de qual unidade você está falando, eu estou encerrando os questionários que valem pontos 10 dias após o cronograma que eu deixei previsto lá no Moodle. Então, assim, não deixem para a última hora, não deixem para mais tarde para fazer esses questionários. O objetivo é que eu estabelecendo esses prazos, tipo assim, unidade 1 tem que fazer do dia 20 de agosto ao dia 1º de setembro, é que vocês realmente utilizem essas datas para poderem fazer as atividades, ok? Eu vou conferir, então, Bruno, essa aqui foi a unidade 1, né? Deixa eu ver aqui, a unidade 1, atividade 3, para já resolver isso aqui de uma vez. A princípio, eu já tinha alterado tudo. Isso, o questionário. Aqui, ó, o questionário está aberto, ele foi encerrado em 1º de agosto de 2020? Opa, peraí, então eu tenho que reabrir. Esse passou batido, eu achei que eu tivesse... Deixa eu só já fazer a alteração aqui, que já fica resolvido isso. Já desabilitei aqui, pronto. Pessoal, e outra coisa, se por acaso acontecer isso, eu fiz comi mosca realmente em relação a isso. Eu tinha feito um pente fino aí, atualizando todas as datas, tudo, alterando o cronograma, mas se por acaso ficou alguma coisa para trás, basta vocês mandarem mensagem, falar, ó, professor, tá fechada a atividade, não sei o quê, o prazo ainda não venceu, eu já reabri, viu, Bruno? Tá reaberto, basta fazer. E qualquer evento futuro que tiver com algum problema, não deixe de me comunicar, ok? Pessoal, então, assim, se não tiverem nenhuma dúvida, acho que basicamente seria isso, né? Realmente, o nosso curso ele vai se transformar numa coisa muito EAD, né? Eu não sei como é que os professores das outras atividades estão fazendo. Eu, na minha turma de Direito Penal 4, eu tenho feito encontros síncronos, segunda-feira, quarta-feira, que são os dias de minha aula. Mas como aqui na Clínica de Trabalho Escravo tem um aspecto muito mais prático, como eu disse, acho que fica mais difícil. Então, nós vamos nos centrar muito no curso online pelo Moodle, né, em discussões aqui pelo Teams, que vão ficar permanentemente abertos, e os nossos encontros síncronos, que eu já vou disponibilizar aqui, então logo a gente encerra a videoconferência,
né, para que a gente se encontre aí periodicamente a cada 15 dias. O próximo já está marcado para o dia 24 de agosto, às 11 horas, e aí eu vou dar uma pequena apresentação, exposição sobre o tráfico de pessoas, tá bom? Alguma questão, alguma dúvida? Professor, quais plataformas estão sendo usadas nos tribunais? Qual a sua opinião sobre o andamento? Stephanie, aqui, ó, pela a justiça, o que aconteceu? O CNJ, ele disponibilizou um programa que é daquela empresa chama Cisco, Webex. Então, assim, vários tribunais estão utilizando esse Webex para poder fazer as audiências, né, à distância. Eu, lá na Justiça Federal, eu tenho sessões de julgamento, eu estou utilizando aqui o Teams. Então, ficamos lá, a carinha de todo mundo, o advogado entra, faço a sustentação oral e tal. Eu acho que está funcionando tudo perfeitamente. Assim, é impressionante a impressão que eu tive, né? O judiciário, né, a pandemia trouxe muitas perdas para a gente. Mas, assim, por incrível que pareça, o judiciário ganhou um pouco com essa pandemia. Tecnologia que estava aí disponível, de fácil acesso, de fácil utilização, que não era empregada nos tribunais, simplesmente começaram a adotar isso e tem tudo funcionado muito bem. Então, assim, por exemplo, a Justiça Federal, acho que ela volta às atividades no dia 1º de setembro. Mas eu e os juízes que trabalhamos lá nas turmas recursais, o juizado especial, acho que o plano nosso é continuar realizando audiências virtuais, sessões de julgamento virtuais, pelo menos até o fim do ano. Porque assim, não está tendo prejuízo nenhum. E pelo contrário, no meu caso, o que tem acontecido? Muitos advogados que eram do interior, ou então de outros estados, hoje eles conseguem fazer uma sustentação oral lá na minha turma recursal, pela videoconferência. Antigamente eles não viajavam, não se dispunham a viajar para Belo Horizonte para poder fazer isso. Então, assim, uma coisa até que eu noto, está aumentando a quantidade de advogados que estão participando de julgamentos, né, em audiências, em sessões virtuais. E isso é pela tecnologia. Então, assim, basicamente, essas plataformas estão sendo utilizadas, é o Webex, é o Teams, mas eu sei colegas que estão fazendo audiências por WhatsApp. Já teve uma juíza criminal que ela falou que ela ligou lá para o comandante, ela precisava de fazer a oitiva de um policial militar. Ela ligou lá para o policial, para o comandante lá do batalhão, pegou o celular do policial, ligou para o WhatsApp do policial, ele prestou um depoimento, ele estava dentro da viatura, ele prestou um depoimento para ela de dentro da viatura, enquanto a audiência estava sendo realizada assim. Aí sim, era uma audiência de réu preso, eles estavam fazendo uma audiência lá no fórum, entendeu? Com todo o cuidado, tudo. Mas as testemunhas, tal, elas não estavam comparecendo ao fórum. E o réu, ele estava preso, ele estava na penitenciária, fazendo por videoconferência. Só a juíza que estava lá no fórum junto com o escrevente, né? Que estava auxiliando a fazer a audiência. Então, assim, o pessoal tem se virado. E essa tecnologia tem sido muito importante, viu, Stephanie, para que os trabalhos se desenvolvam. E um aspecto também que foi, acho que também relevante mencionar, parece que houve até um aumento da produtividade do judiciário. Parece que o pessoal trabalhando em casa, no teletrabalho, eles estão conseguindo produzir mais do que quando trabalhavam no fórum. Acaba que no fórum tem muitas interrupções, né? Pessoas, partes pedindo informação, advogados querendo falar com o juiz, tal. Então, às vezes, eles não produzem tanto assim. Com o teletrabalho, né, diminuiu esse atendimento e aí o pessoal começou a produzir mais. Tem sido um fenômeno interessante de observar. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, então vamos fazer o seguinte, se não houver nada, né, o Luiz Otávio falou tudo ok, então assim, combinamos assim, vou disponibilizar agora aqui o cronograma, próximo encontro nosso no dia 24 de agosto, não deixem de realizar as atividades, né, do curso online, não deixem acumular as atividades, procurem seguir o cronograma, o nosso cronograma é um pouco apertado, vocês terão mais ou menos 10 dias para realizar cada uma das unidades, né, com vídeos, filmes, perguntas e tal. E aí a gente vai se falando aqui como um fórum permanente de discussão para o curso, tá bom? Fiquem à vontade para me chamar quando precisarem. Para mim é um prazer, uma satisfação poder esclarecer, solucionar qualquer dúvida que vocês tenham. Combinado?
Eu vou deixar, então, gravado também esse vídeo, né, para os alunos que não puderam participar, e aí eles depois acessam e verificam, né, nós temos aqui 19 pessoas reunidas, a turma são aproximadamente 40, então quem, por acaso, não pôde comparecer, vai verificar depois quais medidas a serem tomadas, tá bom? Ó, muito obrigado pela atenção, pessoal, e a gente se fala. Até o dia 24 de agosto.